Sabe quando a gente abre um aplicativo de GPS e tem aquela expectativa, de precisão matemática pura? Nossa, sim. Aquela rota azul brilhante ali, cortando a tela. Exato. A gente digita o endereço e uma voz robótica só manda a gente virar à direita, à esquerda, tudo ali é tipo perfeitamente previsível. É um ambiente super controlado, né? O caminho é visível e rigidamente categorizado, porque, afinal, o terreno está todo mapeado em asfalto e concreto. As variáveis são todas conhecidas. Ou é rota livre ou é trânsito pesado, ponto. Mas aí, e aqui que a coisa complica. De repente, a gente tira os olhos dessa tela de celular para implementar um projeto no mundo real. Para lançar um produto novo, desenhar uma política pública. Pois é. Aí aquele GPS mental simplesmente quebra. O terreno que a gente precisa navegar deixa de ser asfalto e passa a ser feito de pessoas. E pessoas são incrivelmente nebulosas. Cheias de ruas sem saída que não estavam em nenhum mapa original, né? Que bom ter a companhia de quem está nos ouvindo para mais uma imersão. Hoje a gente vai investigar justamente isso. O porquê de ideias tecnicamente brilhantes falharem miseravelmente no mundo real. Exatamente. A gente tem uma pilha fascinante de artigos de pesquisa para desbravar hoje. Estudos sobre, desde ontologia no mapeamento de empatia, até comunicação sobre qualidade do ar urbano na Irlanda. Tem também pesquisas sobre desenvolvimento de produtos verdes na indústria moveleira e o papel crucial do mapeamento em projetos de UX, a experiência do usuário. Então a nossa missão hoje é bem clara. A gente quer desmistificar o que realmente significa mapear essas pessoas, os famosos stakeholders ou as partes interessadas. E já adianto que não é de jeito nenhum só desenhar um organograma chato para preencher slide de apresentação. Não de forma alguma. É descobrir uma ferramenta estratégica vital para prever resistências, engajar quem precisa e garantir o sucesso e o retorno financeiro, claro, de qualquer projeto. Seja um aplicativo de celular ou uma política ambiental enorme. É que mergulhar nessas águas turvas da inovação requer um tipo totalmente diferente de cartografia. O sucesso de qualquer ideia genial, ele não depende só da viabilidade técnica. O que dita o fracasso ou a vitória é como os diferentes grupos afetados por essa ideia vão reagir, interagir e, possivelmente, colidir. E é exatamente por isso que a gente precisa mapear todo mundo. Para começar a entender isso, uma das pesquisas de UX que a gente analisou quebra logo a primeira barreira, que é a definição de quem entra nesse mapa. Porque, historicamente, as empresas são muito míopes com isso, né? Muito. Elas focam só em duas figuras. O chefe que assina o cheque para financiar o projeto e o cliente final que passa o cartão de crédito na loja. O que acaba deixando uma verdadeira multidão no escuro. Os stakeholders são, na verdade, todos os atores envolvidos ou impactados pelo projeto de alguma forma. Para visualizar o perigo de focar só no cliente, é só pensar na logística de organizar uma festa de casamento. Qual é o instinto natural? Colocar todo o foco nos noivos. Com certeza. Eles são os usuários finais do evento. Tudo é feito para eles. Só que se a gente focar só neles, a festa colapsa nos bastidores. Pensa no fornecedor do buffet. Ele precisa usar a cozinha do salão num horário super específico para não estragar a comida. Ele é um ator central. E tem as dinâmicas sociais também. Aquela tia excêntrica que de jeito nenhum pode sentar perto do primo por causa de uma briga antiga. Isso muda o layout inteiro do salão, muda tudo. E bom, talvez o mais crítico, os vizinhos do espaço de festas. Eles não foram convidados, não pagaram nada, mas se o barulho passar do limite à meia-noite... Eles chamam a polícia e encerram seu projeto na hora. Exato. Todos eles são stakeholders e precisam estar visíveis. E essa mesma lógica, ela se expande de uma forma até meio assustadora quando a gente olha para projetos de engenharia. O livro que analisamos, o Design Thinking for Engineering, traz um exemplo perfeito sobre criar um destino turístico. Aquele caso de não focar só no turista, né? Isso. A armadilha clássica é colocar toda a energia no turista. Porque a meta financeira é fazer as pessoas comprarem passagens e irem para lá. Faz sentido financeiro no curto prazo. Sim, mas aí o projeto constrói resorts massivos e ignora completamente o governo local, que é quem dita as leis de zoneamento, ignora os motoristas da região que vão sofrer com o trânsito e as ONGs ambientais locais. E a ONG não compra passagem aérea? Não compra,
Mas a ONG tem influência legislativa suficiente para barrar a construção antes da primeira pá de terra ser movida. Se focar só no turista, eles embargam tudo. O mapeamento de stakeholders não é papelada administrativa. Ele é o coração da fase de empatia no design thinking. É entender para quem a gente está resolvendo ou criando um problema. Exatamente. Mas aí isso leva a gente para um desafio de logística puro, né? Tipo, ok, o nosso mapa do tesouro deixou de ter 2 pessoas e passou a ter dezenas de grupos diferentes. Ou centenas. Ou centenas. Como é que a gente organiza essa bagunça sem enlouquecer e perder o controle de tudo? Os artigos abordam a dos círculos concêntricos. Tipo um alvo de dardo. Bem isso. No centro absoluto, o núcleo duro, ficam os stakeholders internos ou alvo. São os beneficiários primários ou quem tem poder de decisão direto. A equipe do projeto, por exemplo. Quem está com a mão na massa. Exato. Aí, no anel logo em volta, a gente tem os conectados ou diretos. Eles não tomam decisão todo dia, mas influenciam ou são muito influenciados pelo núcleo. Numa fábrica, seriam os fornecedores ou os canais de distribuição. Sem eles, a fábrica trava. Trava total. E na borda mais distante do alvo ficam os influenciados ou indiretos. É a comunidade externa, o governo, a mídia. Certo. Mas, além de saber quem está perto e quem está longe, a gente precisa saber como lidar com eles no dia a dia. Aí entra aquela matriz de UX, né? A matriz de 4 quadrantes, isso. Ela cruza poder versus interesse. O eixo Y é o poder, a capacidade de influenciar ou parar o projeto. O eixo X é o interesse, o quanto a vida daquela pessoa é afetada. Como a gente lê isso na prática? Bom, alguém com alto poder e alto interesse é um parceiro-chave. Você gerencia com cuidado máximo, reunião constante. Agora, se o grupo tem alto poder, mas baixo interesse, tipo um órgão regulador, a regra é manter satisfeitos. Basicamente, não os irrite com informação inútil. Deixa o gigante dormir, né? Isso. Já os grupos de baixo poder e alto interesse, como os usuários finais no começo de um projeto, você mantém informados. E quem tem baixo poder e baixo interesse, você apenas monitora com esforço mínimo. Mas espera aí, essas matrizes não parecem algo muito estático? Tipo, as pessoas mudam de ideia o tempo todo. Ah, mudam, claro que mudam. Um aliado forte hoje, sei lá, perde dinheiro amanhã e vira um inimigo ou simplesmente desiste do projeto. Esse mapa num Excel não fica obsoleto no segundo que a gente salva o arquivo? Fica, com certeza. E é por isso que o livro The Design Thinking Playbook propõe uma quebra desse modelo estático. O mapeamento tem que ser dinâmico e lúdico. Como assim lúdico? Sair do computador e ir para o espaço físico. Eles sugerem usar peças de Lego como aqueles bonecos antigos da linha Fabuland, sabe? Nossa, Fabuland, lembro bem. Pois é, você coloca os bonecos numa mesa enorme e usa barbantes conectando um ao outro para visualizar as conexões internas. Ah, entendi. Fica visual. Muito visual. Ajuda a equipe a enxergar as tensões. Alguém puxa um barbante e pergunta, tá, mas o que o diretor financeiro ganha com isso? Quem está bloqueando a ideia por trás dos panos? É um tabuleiro de xadrez em tempo real. Faz todo sentido. E agora que a gente sabe onde as pessoas estão no mapa físico, a gente precisa entender o que elas estão trocando, indo além dos crachás delas. Porque nem sempre a troca é só dinheiro ou contrato assinado, né? Exato. Aí que entram os mapas de rede de valor. Tem aquele exemplo no artigo de desenvolvimento de produtos médicos para fisioterapia. Esse caso é brilhante. Não é sobre quem manda no hospital, é sobre o fluxo de valor tangível e intangível. Explica melhor esse fluxo para o pessoal que está acompanhando a gente. Claro, o paciente recebe a sessão de fisioterapia, que é um valor tangível. Mas o que ele devolve? Ele devolve suporte e adesão ao tratamento em casa. E o seguro de saúde? O seguro paga pelo serviço valor tangível financeiro, mas em troca ele espera uma redução de custos a longo prazo. E até a família entra com setas de troca, né? A família dá o apoio, o ganho de motivação e em troca ganha a redução de viagens estressantes de carro até a clínica. Sim. E é aí que o mapeamento fica profundo, porque nos empurra para o clássico mapa de empatia do design thinking. É a hora de documentar o que o stakeholder pensa e sente, o que ele ouve, o que ele vê e o que ele efetivamente fala e faz,
Mapear as dores, os obstáculos dele e os ganhos, os objetivos de sucesso. O problema crônico disso, e quem trabalha com inovação vai reconhecer, é que as empresas fazem mapas de empatia incríveis numa sala cheia de post-its coloridos. Fica lindo. E depois tiram uma foto tremida com o celular. Exato. E no dia seguinte, essa informação se perde para sempre numa gaveta ou numa nuvem que ninguém abre. É um desperdício enorme de inteligência emocional do projeto. Demais. E aqui a gente tem um insight que eu achei o grande aha moment tecnológico da nossa pesquisa. O artigo sobre interoperabilidade de conhecimento traz uma abordagem ontológica usando tecnologias da web semântica para resolver isso. Ontológica, no sentido de computação, certo? Isso. A ideia é transformar aqueles sentimentos super subjetivos dos post-its em dados que um computador consegue ler e conectar. E como isso funciona na prática? Porque sentimento é complicado de tabular. Eles criam uma padronização universal para o vocabulário das dores e ganhos. Em vez de só texto solto, o sistema sabe que a entidade paciente tem uma dor classificada como ansiedade com equipamento. Nossa, então isso vira dado estruturado. Perfeitamente estruturado. E aí, sistemas de inteligência artificial podem ajudar no design thinking do futuro. A IA pode cruzar dados e avisar: olha, essa mesma dor de ansiedade que o usuário tem no seu app de banco agora já foi mapeada há 4 anos num projeto de software logístico aqui da empresa. Uau! Então ela conecta dores de usuários de projetos totalmente diferentes. O conhecimento não morre na gaveta. A empatia vira um ativo reutilizável da empresa. É genial. Mas, bom, mudar a marcha um pouco aqui. Tudo isso soa fantástico na teoria tecnológica. Com certeza. Só que o teste de fogo real é quando a gente usa isso para salvar o meio ambiente ou o ar que a gente respira. Tem 2 casos nas pesquisas que ilustram isso de um jeito muito forte. Vamos pegar o caso das pequenas e médias indústrias moveleiras tentando desenvolver móveis verdes. Esse estudo é bem revelador. Eles viram que fazer móveis ecológicos falha miseravelmente se for feito em silos empresariais fechados. Porque quando eles foram ranquear os stakeholders, claro, os consumidores ficaram no topo da importância. Nota 6,68 de relevância. Todo mundo sabe que tem que agradar o cliente. Mas o obstáculo oculto que o mapeamento revelou foi interno, né? Sim, foi o medo dos próprios gestores em compartilhar informações com os fornecedores, somado àquela pressão por bater meta financeira de curto prazo. A barreira era cultural, não tecnológica. Se não quebrar esse silo com design thinking, o produto sustentável nem sai do papel. Ou pior, sai todo errado, como o caso das cápsulas de café, as K-Cups. Ah, as K-Cups, o maior exemplo de não mapear o stakeholder ambiental. As cápsulas são extremamente convenientes para o usuário apressado de manhã. Eles resolveram a dor da pessoa, perfeitamente. Mas foi um desastre monumental de design para o planeta. Total. Porque eles simplesmente não incluíram o meio ambiente ou as usinas de reciclagem da cidade no mapa de atores. Eles entregaram valor para um e geraram um problema global para outros. O que nos leva ao taso mais profundo que a gente tem na mesa. O projeto Behaviour Air em Cork City, na Irlanda. Esse estudo é sobre resiliência da qualidade do ar, um assunto gravíssimo. Cork City tem problemas seríssimos no inverno com poluição, especialmente PM2,5 por causa da queima de combustíveis sólidos para aquecer as casas e dióxido de nitrogênio do trânsito. E o processo deles de mapeamento foi um design thinking puríssimo e de grande escala. Foram 62 entrevistas profundas e mais de 100 pesquisas detalhadas. Eles não ficaram só no escritório. Consultaram residentes, médicos de saúde pública, acadêmicos, políticos, todo mundo. E o choque de realidade foi brutal. Porque a abordagem padrão de um governo é achar que a população polui porque falta informação, certo? O governo pensa, vamos fazer uma campanha publicitária e avisar que faz mal e pronto, eles param de queimar lenha. Exato. Mas ao mapear de verdade as necessidades e dores dos moradores, eles viram que comunicar o risco não muda quase nada. Os residentes pontuaram que as questões eram sistêmicas. Eles pediam por mais áreas verdes e infraestrutura de transporte público com a mesma urgência que pediu informação. E a grande lição desse caso é que o mapeamento revelou que a queima de lenha não era só uma tradição teimosa. Era pura falta de dinheiro para pagar uma conta de gás ou de eletricidade para aquecer a casa. Caramba! Então o mapeamento expôs a desigualdade social
como a raiz da poluição. Perfeito, mostrou as dinâmicas de poder ali. A resiliência não era só pedir para o indivíduo colocar uma máscara ou comprar um aquecedor caro. Era sobre a capacidade adaptativa do coletivo, da cidade inteira. Se o governo não tivesse mapeado isso, ia gastar milhões em panfletos que não iam resolver o frio das famílias de baixa renda. E a fuligem ia continuar no ar. Chegando ao fim dessa imersão, acho que fica muito claro o valor da ferramenta. Mapear stakeholders não é preencher caixinha no papel. É, de verdade, a arte de ler as correntes invisíveis. É entender poder, necessidades, medos. Isso. Essas correntes emocionais e lógicas que conectam seres humanos em qualquer tentativa de inovar. E vale a pena lembrar que a gente vive na era da sobrecarga crônica de informação, né? Então, estruturar visualmente quem é afetado por uma decisão é um ato de pensamento crítico e de empatia, ativa, diria. Sem dúvida. E para fechar, eu quero deixar um pensamento meio provocativo para quem está nos escutando. Um conceito que a gente tirou das entrelinhas dos materiais mais recentes sobre mapas de ecossistemas. Ah, eu adoro essa reflexão. Porque a gente falou muito sobre humanos hoje. Prefeito, tia excêntrica da festa, paciente com dor nas costas, o cara que queima a lenha no inverno. A complexidade biológica e social. Só que os mapas de ecossistemas de hoje em dia já estão começando a incluir interfaces, sistemas digitais e máquinas. Então a provocação para pensar é a seguinte: a gente está indo para um mundo cada vez mais autônomo, onde a inteligência artificial vai decidir quem recebe o empréstimo, onde investir recursos públicos ou como rotear o trânsito inteiro de uma metrópole. Um cenário em que a máquina é um stakeholder de altíssimo poder. Exato. Então, como é que a gente inclui uma IA no nosso mapa de empatia? Como é que se mapeia os sentimentos, ou melhor, os preconceitos e os incentivos de um algoritmo que toma decisões no lugar da gente? Nossa, estruturar as dores e ganhos de um código de computador vai ser o maior desafio da próxima década em design. Fica aí o mistério para a gente observar de perto. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais essa exploração. Da próxima vez que um grande projeto cair no seu colo, antes de começar a codificar ou construir, pega os barbantes, desenha os círculos concêntricos. Usa uns bonecos de Lego na mesa. Isso. E descobre quem realmente está segurando o destino dessa ideia. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão.